A paz do Senhor, irmãos. Sejam todos bem-vindos aí no meu canal. Deixa seu like aí para fortalecer, se inscreva no meu canal e vamos para a mensagem que o Eterno colocou no meu coração por intermédio de Jesus, seu amado Filho. Vamos para a palavra então, irmãos. Está em João 6,16 ao 21. Está escrito assim, ó. Chegando à tarde, os seus discípulos desceram para o mar. Entraram num barco e começaram a atravessar o mar rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não viera encontrá-los. O mar agitava-se por causa de um forte vento que soprava. Tendo remado cerca de 25 ou 30 estádios, viram Jesus aproximar-se do barco andando sobre o mar e ficaram aterrorizados. Ele, porém, lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e imediatamente o barco chegou à praia para onde iam. Até aí, irmãos. Agora eu vou trazer para os irmãos a revelação que Deus colocou no meu coração para a sua vida e para a minha vida, em nome de Jesus. Amém, então, irmãos. Vamos lá. Irmãos, antes de começar a revelação que o Senhor deu para o meu coração, para a sua vida e para a minha vida, nós temos que primeiro analisar a história e entender o que aconteceu dentro disso tudo, para nós termos uma base daquilo que Deus quer falar na nossa vida. Por exemplo, aconselho os irmãos a estar lendo também a mesma história nos outros evangelhos, no evangelho de Mateus e de Marcos, né, considerado livros sinóticos. Essa palavra sinótico significa história parecida ou história semelhante. E nesses demais evangelhos, a história vai se completar, irmãos. Nós vamos ser capazes de entender o horário dessa partida, que eles saíram de Tiberíades, né, que eles tinham acabado de participar daquele grande milagre da multiplicação dos pães. E depois desse grande milagre, o Senhor Jesus, o Mestre, pediu para os discípulos irem à direção de Cafarnaum. E também nós vamos saber, lendo esses demais evangelhos, o horário de encontro, o horário do resgate que o Mestre socorreu eles, né, que vai falar que é a quarta vigília. E eu quero explicar tudo isso para os irmãos. Como eu já fiz isso, eu já li, analisei e avaliei os outros evangelhos, então eu vou explicar para os irmãos o que aconteceu. Ainda estava anoitecendo, né? É considerado a noite para o judeu a partir das 18 horas. Eles chamam de primeira vigília, de segunda vigília, de terceira vigília, de quarta vigília. São divididas em vigílias o período noturno dos hebreus. A primeira vigília, para quem não sabe, é das 18 a 21. São divididas as cargas horárias em 3, né, que são 4 vigílias dividido por 3. Então, das 18 a 21, a primeira vigília. Da 21 à meia-noite, a segunda vigília. E da meia-noite às 3 da madrugada, a terceira vigília. E a quarta vigília, irmãos, é das 3 da manhã às 6 da manhã, quando o sol nasce para o judeu. O fuso horário deles é diferente. Nós estamos no calendário gregoriano, grego, por isso que nós temos a nossa terminologia de horário é diferente. Mas eu não quero entrar nesse assunto agora. Só para os irmãos entender que vai ser importante a hora do resgate que Jesus resgatou os discípulos, que a Bíblia vai dizer no Evangelho de Mateus que foi a quarta vigília. Ou seja, como eu falei para os irmãos, às 3 horas da madrugada foi o horário que o Senhor apareceu para resgatar o discípulo no meio daquela tempestade, daquele vento contrário que aconteceu. O segundo ponto que nós temos que entender para a história se completar é que de Tiberíades a Cafarnaum, irmãos, tinha aproximadamente 16 quilômetros, irmãos. E como nós lemos aqui em João, capítulo 6,
a Bíblia vai nos dizer que eles remaram somente 25 estádios ou 30 estádios. Para quem não sabe, isso é uma medida daquela época, uma medida de estádios, era aproximadamente de 180 metros cada um. Então, se você multiplicar, irmãos, se vocês multiplicar 25 por 180, vai dar aproximadamente 5,6 km a 6,5 km, mostrando para nós que eles não alcançaram nem a metade da viagem. O objetivo deles era Cafarnaum e tinha 16 quilômetros o caminho deles. Então eles atingiram apenas de 5 km a 6 remando. Se nós lermos assim só em João, irmãos, vai aparentar que não gastaram muito tempo para remar essa quantidade. Por isso que eu falo para os irmãos ler os livros sinóticos também, os evangélicos, os outros demais evangelhos que também relatam essa mesma história. Porque aí sim você vai perceber que eles gastaram muito tempo, irmãos, para remar esses 6 quilômetros, entre 5 a 6 quilômetros. Você vai ver que nos outros evangelhos que Jesus se despede da multidão que estava ali em Tiberíades e depois ele sobe para o monte para orar. Então aí já dá para entender que demorou muito até Jesus resgatar os discípulos. Se você então calcular pelo que as escrituras diz que estava anoitecendo e o horário na hora que foi o resgate da quarta vigília, então você vai ter aproximadamente, é só você pegar das 18 horas, né, que é a primeira vigília, até a quarta vigília, vai dar 9 horas a 10 horas aproximadamente que os discípulos estavam remando contra esse vento contrário. E a Bíblia vai dizer no livro de Mateus, se eu não estou enganado, ou Marcos, que os discípulos estavam exaustos, estavam totalmente cansados de tentarem remar e não conseguiam furar a barreira, o obstáculo do vento contrário. Então aqui, irmãos, eu vou começar em nome de Jesus trazer aquilo que Deus quer para os nossos corações. Às vezes a sua vida nesse ano de 2018 aconteceu desta forma que os discípulos passaram. O mestre deu uma ordenança para você fazer no seu ministério, na sua vida particular, e você não conseguiu atingir metade desse objetivo. Você tinha um objetivo e você não conseguiu fazer esse objetivo. Então, às vezes você se encontra nessa mesma situação que os discípulos se encontraram. Não é errado, irmãos, isso acontecer conosco. Nós somos seres humanos. Às vezes essa situação tem tirado a sua paz, tem te deixado numa posição mal, você está se penalizando, porque você não conseguiu fazer aquilo que o Senhor quis que você fizesse nesse ano de 2018. Fica tranquilo, porque nesse início de ano de 2019, o Senhor, o Mestre Jesus, ele vem caminhando sobre as águas para te dar vitória e para te levar no objetivo que ele deseja. Não desista. Amém, irmãos? Então aqui nós já aprendemos que não adianta a gente fazer esforços com as nossas próprias mãos. Temos que confiar no Senhor, colocar esse objetivo que nós temos nas mãos do Eterno e que Ele vai realizar essa obra, porque foi Ele que nos mandou a fazer. Se Ele que mandou, Ele se responsabiliza de tudo aquilo que Ele pediu para nós fazermos. É claro que os ventos contrários vêm com a permissão dEle para nós amadurecermos diante do mundo espiritual e ter experiências maravilhosas com o Mestre. Porque se você não sabe, essa mesma história foi a história que Pedro pediu para andar sobre as águas também. Então, muitos irmãos têm o momento de dor, o dia mal como algo negativo. Quem é sábio tem como algo positivo, porque é a chance, é a possibilidade
de ter novas experiências com o Senhor. Porque, irmão, os 11 discípulos ficaram dentro do barco. Somente um discípulo saiu do barco para andar sobre as águas. Isso mostra que existe dois tipos de discípulo. Existe aqueles discípulos que são normais, que vão viver a vida normalmente, que não é errado isso acontecer, vão ficar em cima da média. E existe aqueles discípulos que vão querer viver o sobrenatural do Criador. Vão querer andar sobre as águas, vão querer expressar muitos sinais, muitas maravilhas e muitos prodígios. E estou aqui para dizer que isso é possível, mas nós temos que seguir o Mestre para que isso aconteça. E antes do Mestre vir andando sobre as águas, ele estava em contato com Deus através da oração. E para andar sobre as águas, irmãos, temos que estar em oração, falando com o Criador, ligado com Ele, para que nessa comunhão o Criador alimente nos nossos corações a esperança, ousadia, fé, atitude e elimine o medo do nosso coração. Por isso que Pedro andou um pouquinho na água. Ele tinha um pouquinho de intimidade com o Criador. Mas um pouquinho, não sei se você percebe, um pouquinho não é suficiente. Um pouquinho nós vamos andar também só um pouco período sobre as águas e afundaremos. Então nós temos que buscar a Deus, recarregar as nossas baterias com mais força, com mais determinação, com mais sede, com mais fome. Às vezes você está nessa posição também. Você andou um pouco sobre as ondas do mar, simbolizando as diversidades, as dificuldades, e agora você tem olhado a sua vida espiritual e tem visto que você está afundando cada vez mais. Não se preocupe. Não tenta resolver as coisas com a sua força dos seus braços. Faça como Pedro. Peça ajuda ao Mestre. E o Mestre estende as mãos e te tira dessa situação. E te coloca novamente dentro do barco. Então, irmãos, é isso que eu tinha para repartir, compartilhar com os irmãos. Que nesse ano de 2019 vai ter muita coisa boa na vida daqueles que vão sair da normalidade da vida, que vão buscar o sobrenatural do Criador. Vão ter muitas revelações da parte do Eterno através de Jesus, seu amado Filho. Então não desista, levanta a sua cabeça nesse final de 2018, porque o andar sobre as águas é justamente isso. Passar por cima de todas as suas derrotas do ano de 2018, passar por cima de todos os seus fracassos e entender que essas derrotas e esses fracassos que você passou não veio para te penalizar ou para te trazer ruínas, mas veio sim para fazer parte das marcas de um vencedor. Porque todo vencedor tem história para contar e tem as marcas para mostrar. Por que eu falo isso, irmãos? Porque já pensou quando Tomé teve dúvida se Jesus tinha ressuscitado? Ele falou: só acredito se eu colocar as mãos nas marcas de Jesus. Eu quero pôr as mãos nas feridas dele para mim acreditar. E Jesus não apareceu para Tomé, irmãos, e falou para Tomé: coloque as suas mãos nas minhas marcas. Então, irmãos, Tomé colocou as mãos nas marcas de Jesus, porque Jesus, ele venceu a morte, mas as marcas ficaram para comprovar o caminho que ele trilhou. Então, todo o caminho que você está trilhando nessa hora, que você trilhou nesse ano de 2018, ele vai fazer parte do seu futuro. E assim como Tomé, aparecerão na sua vida muitas pessoas com dúvidas acerca do Criador. E você mostrará todas as marcas que fizeram de você um vencedor na presença do Eterno e do seu amado Filho. Fica com Deus.
Desejo um feliz 2019 para todos vocês e que, em nome de Jesus, a esperança que o Eterno voltará tem que estar firme nos nossos corações. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais, tchau, tchau.